O Vojvoda mudou o Santos da água para o vinho já no segundo jogo à frente da equipe santista e foi coroado com um empate justíssimo lá em Minas Gerais. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, rapaziada. Mas antes de mais nada, claro, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância, rapaziada, para que o canal continue crescendo, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante, fechou? Eu conto com a ajuda de vocês. Dizer que o Vojvoda mudou o Santos da água para o vinho pode parecer uma expressão que soe de uma maneira muito forte, principalmente para quem não tem o costume de acompanhar e assistir aos jogos do Santos, né? Para quem só tem o costume de acompanhar o Santos ali de uma maneira esporádica, acompanhar algumas notícias, né? Enfim, para essas pessoas pode ser que essa expressão soe de uma maneira muito forte, visto a fase que o Santos vem atravessando. Mas para quem acompanha o Santos, para quem assiste aos jogos do Santos, né, para os torcedores do Santos em si, essa frase ela faz total sentido e o jogo desse domingo contra o Atlético Mineiro lá em Minas demonstrou isso e deixou isso muito claro. Logo na chegada do Vojvoda ao Santos, na primeira entrevista coletiva do Vojvoda, na entrevista coletiva de apresentação, o Vojvoda diz que ele vai tentar fazer o máximo possível para que o Santos fosse protagonista também jogando fora de casa. Ele disse que ele iria tentar fazer ao máximo para que o Santos não fosse protagonista jogando somente dentro da Vila Belmiro. Independente do adversário, independente de quem fosse, independente das circunstâncias, ele disse que ele faria o máximo para que o Santos ele fosse protagonista jogando fora de casa também. E isso ficou muito claro e ele conseguiu demonstrar isso na prática no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Porque quem acompanha os vídeos aqui no canal, quem acompanha os vídeos que nós fazemos aqui no Camisa 3, né? Os vídeos de pós-jogos, os pré-jogos, enfim, as notícias que nós comentamos do Santos aqui, sabe que eu venho dizendo há muito tempo que esse time do Santos, ele parecia um catado dentro do campo. Um time totalmente desorganizado, um time sem padrão, um time sem ideias, um time que entrava dentro do campo e não sabia o que fazer com a bola e não sabia o que fazer taticamente. Era um time completamente perdido, né? Eu costumava dizer que os times do Rachão que eu jogo aqui dia de sábado são mais organizados que esse time do Santos. E assim que o jogo começou, logo nos primeiros minutos, nós conseguimos perceber de cara que o Vojvoda ele aproveitou muito bem a pausa para a data FIFA para trabalhar esse time do Santos tecnicamente e, acima de tudo, taticamente. O Santos ele foi a campo ontem com o Brazão, com o Igor Vinícius na lateral direita. A zaga foi composta pelo Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar, fechando o lado esquerdo. Na volância do Santos, João Schmidt e Zé Rafael, com o Vitor Hugo e o Neymar um pouco mais à frente. No comando de ataque, o Guilherme e o Lautaro Martinez. E o Santos do primeiro tempo foi um time extremamente lúcido, um time com ideias, um time compacto, um time com variações táticas, tanto na hora de atacar quanto na hora de se defender. O Santos ele vai a campo com um 4-4-2. De fato, o Santos foi a campo com um 4-4-2, só que dentro desse 4-4-2, o Santos apresentou muitas variações táticas, principalmente na hora de atacar. Então, quando o Santos se defendia com duas linhas de quatro muito bem compactas, muito bem ajustadas. O Atlético Mineiro teve muitas dificuldades na parte criativa no jogo de ontem, porque o Santos não ofereceu situações para que o Atlético conseguisse atacar o Santos, para que o Atlético conseguisse criar suas situações. E na hora de atacar, o Santos ele subia com as suas linhas e tinha algumas variações. Ora o Santos atacava num 4-4-2, ora o Santos atacava num 3-5-2, num 3-4-3, a depender das movimentações dos jogadores ofensivos do Santos. Dentro dessas variações, o Santos conseguiu ser um time muito dinâmico, com uma movimentação muito interessante do meio para frente. Você via que os jogadores do Santos eles tinham liberdade para flutuar. O Guilherme saindo da esquerda, vindo para a direita. O Vitor Hugo, que fez um grande jogo com muita liberdade no meio campo, indo da esquerda, vindo para a direita, para conseguir auxiliar os laterais do Santos. O Zé Rafael também com muita liberdade para dar 3, 4, 5 passos à frente no campo e ser esse volante que ajuda na parte construtora, que ajuda na parte
criativa do jogo, né? Ajudou o Santos a criar as suas situações. Diversas vezes ele se associou com o Neymar, né? O Neymar que também teve um papel importante nessa movimentação do meio para frente, com muita liberdade também. Neymar que no jogo de ontem ele fez o papel de segundo atacante, né? Neymar não foi nem ali o armador de fato do Santos. Neymar fez ali um papel de segundo atacante, tendo muita liberdade para descer um pouco mais para auxiliar o Santos na criação. O Santos, quando ele se defendia, como eu falei, se defendia em duas linhas de quatro, com o Vitor Hugo fechando mais pelo lado direito, o Guilherme pelo lado esquerdo e o Neymar mais à frente com o Lautaro. O Lautaro que no jogo de ontem não fez um grande jogo tecnicamente, não que ele tenha ido mal, tá? Acho que o Lautaro ele pode evoluir mais com a camisa do Santos. Fez um bom jogo, mas acima de tudo fez um ótimo jogo taticamente. Taticamente, eu vou dizer para vocês o porquê. Mas os jogadores do Santos ontem, no jogo de ontem, conseguiram jogar próximos uns dos outros. E eu já vinha batendo nessa tecla aqui de que o Santos, as características desses jogadores do Santos, desse atual elenco, são características associativas. Os jogadores do Santos gostam de jogar próximos uns dos outros para conseguir se associar, para fazer um dois, para sair, receber tabelas rápidas, enfim. E o Santos conseguiu fazer isso muito bem no primeiro tempo do jogo de ontem. O Santos sempre oferecia uma linha de passe para a continuação das jogadas e nós não conseguíamos ver isso nos outros trabalhos que vinham sendo apresentados no Santos, né? Kleber Xavier, Caixinha, enfim. O Santos sempre conseguia oferecer uma linha de passe, o jogador ele dava o passe e já se apresentava para receber, ou se o jogador dava o passe, ele conseguia ficar na sua posição, porque um outro jogador ele já vinha oferecer uma situação de passe, uma linha de passe, para o portador da bola. Então foi um Santos que se mexeu, um Santos que foi dinâmico no campo de ataque, um Santos que sempre oferecia uma linha de passe segura para a continuação das jogadas, e isso dificultou demais a marcação do Atlético Mineiro e toda essa movimentação dos jogadores de frente do Santos. Atrapalhou demais a marcação do Atlético Mineiro, principalmente Vitor Hugo e Zé Rafael, porque Vitor Hugo e Zé Rafael se mexiam demais, faziam esse papel de troca de posição, né? Ora o Vitor Hugo saía da esquerda para a direita, o Zé Rafael saía da direita e ia para a esquerda. Então os volantes do Santos conseguiram confundir bastante a marcação do Atlético Mineiro, e isso gerou um espaço às costas dos volantes do Atlético. Com isso, diversas vezes o Neymar conseguiu pegar a bola em situação para arrancada, um passe. Um dos dois volantes do Santos também, tanto o Zé Rafael quanto o Vitor Hugo, conseguiam também entrar dentro dessa situação e conduzir a bola com certa liberdade às costas dos volantes do Atlético Mineiro. Então, essa movimentação do time do Santos no campo de ataque dificulta demais a marcação do time do Atlético Mineiro. Outro ponto importante no jogo de ontem também, principalmente do primeiro tempo. O Santos fez uma ótima pressão nos jogadores do Atlético que estavam com a bola, os portadores da bola. Então, quando o jogador do Atlético ele conseguia fazer o domínio, você já viu um jogador do Santos vindo fazer a pressão para tentar tomar a bola. Então, o Santos marcou muito bem o time do Atlético Mineiro ontem. O Santos ele fez uma ótima pressão na saída de jogo. Uma das melhores chances que o Santos teve dentro da partida foi uma saída de bola do Atlético Mineiro em que o Lautaro, e aí que entra o ótimo papel tático que eu acabei de citar do Lautaro dentro do jogo. O Lautaro ajudou demais no perde pressiona, o Lautaro ajudou demais na saída de jogo do Atlético para fazer essa pressão. Em uma das vezes ele rouba essa bola do Vitor Hugo, vai no fundo, cruza para o Neymar acaba furando e não conseguindo fazer o gol. Então o Santos ele fez uma ótima pressão na saída de jogo do Atlético Mineiro. O Santos conseguiu pressionar o time do Atlético Mineiro. E um outro ponto extremamente importante no jogo de ontem que nós conseguimos ver foi a linha de zaga do Santos jogando em uma linha alta, compacta com a linha do meio campo. Então, o que nós estávamos acostumados a ver nesse time do Santos? Linhas muito espaçadas. Então você tinha a primeira linha de defesa, mais à frente você tinha a linha do meio campo e mais à frente você tinha a linha do ataque. E no jogo de ontem não. As três linhas do Santos conseguiram fazer um jogo extremamente compacto. A zaga do Santos, ela jogou em linha alta, óbvio, porque tinha ali dois jogadores com características de velocidade, né, o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, então o Santos conseguiu jogar com uma linha um pouco mais alta e eu fui percebendo isso aos poucos dentro do jogo. A linha de zaga do Santos jogando um pouco mais à frente, tentando jogar mais próxima da linha do meio campo, e isso também dificultou demais o time do Atlético Mineiro. Então o Santos, no primeiro tempo, foi um time que demonstrou uma evolução
muito grande para pouco tempo de trabalho. E dentro dessa evolução que o Santos ele apresentou no primeiro tempo, não demorou para o Santos tomar conta da partida e criar a sua primeira grande oportunidade com o Neymar. E aqui vem o grande pulo do gato desse jogo contra o Atlético Mineiro. Mais uma vez, nós vamos nos pegar falando de arbitragem, porque é o Santos que tá jogando no campo do Atlético Mineiro, consegue roubar uma bola, criar uma situação, a bola cai no pé do Schmidt, o Schmidt, que ontem fez um grande jogo também, deu o passe pro Neymar, o Neymar, não sei se o Neymar ele tava sem confiança para fazer o chute, porque logo no início do jogo ele torce o tornozelo, enfim, não sei se ele sentiu alguma coisa ali na hora do chute, enfim. Fato é que o Neymar ele perde uma grande chance, mas na sequência o Gustavo Scarpa ele dá um carrinho, segundo os árbitros, os especialistas, um carrinho temerário, acerta o Neymar e o pênalti deveria ter sido marcado, não foi. Mais uma vez o Santos sendo prejudicado pela arbitragem nessa questão de pênaltis, assim como foi no jogo. Perdão. Assim como foi no jogo. Assim como foi no jogo contra o Bahia, que o Santos teve um pênalti a favor, bola bateu na mão do atleta do Bahia e não foi marcado. Enfim, se o Santos cria essa primeira oportunidade, o Santos ele toma conta do jogo no primeiro tempo, o Santos com muita posse de bola, o Santos chutando ao gol. E diversas vezes, em vários vídeos eu cobrava isso desse time do Santos, chutar mais ao gol, e o Santos teve mais coragem, o Santos conseguiu criar suas chances para chutar ao gol, e de fato chutou. O Santos conseguiu envolver o Atlético Mineiro durante todo o primeiro tempo. Acho que o placar mais justo para o primeiro tempo seria uma vitória do Santos, porque o Santos criou chances claras para fazer o seu primeiro gol, enquanto o Atlético Mineiro não criou nenhuma chance. E aí, mais uma vez, vou bater na tecla de que o Santos ele se encontra nessa situação porque não consegue aproveitar as suas chances da melhor maneira possível, né? Então, eu já falei isso aqui em diversos vídeos, de que o Santos, enquanto a partida tá 0-0, o Santos ele perde chances muito claras. Óbvio, isso é coisa do futebol. Só que o Santos ele perde chances muito claras e na sequência ele toma o gol. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Um Santos que dominou todo o primeiro tempo, fez uma grande partida, um grande jogo. O Santos dominou o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Até parecia que o jogo era na Vila Belmiro, pelo volume de jogo que o Santos apresentou, pelo domínio que o Santos teve em cima do Atlético Mineiro, enfim, o Santos vai para o intervalo com um empate nas mãos por 0-0. E o segundo tempo, ele começa da mesma maneira como terminou o primeiro tempo. O Santos com a bola, o Santos tentando se postar no campo de ataque do Atlético Mineiro, o Santos tentando reter a posse de bola para trabalhar, como foi no primeiro tempo. E aí vem o lance capital do jogo, que foi a expulsão do Zé Ivaldo. E aqui eu vou ter muito cuidado para falar do Zé Ivaldo, porque assim, eu tento me policiar ao máximo para não falar de uma maneira pejorativa dos jogadores, né? Mas assim, e aqui também nós temos que dar o braço a torcer, porque o Zé Ivaldo ele vinha fazendo um bom jogo. O jogo do Zé Ivaldo não era ruim. O jogo defensivo, enfim, de toda a zaga do Santos, do sistema defensivo do Santos, era um jogo bom. O Zé Ivaldo fazia um jogo correto. E aí entra uma questão que o Zé Ivaldo ele já vem apresentando no Santos desde que ele chegou. Que o Zé Ivaldo ele quer ser xerife. O Zé Ivaldo ele quer sempre se mostrar acima dos outros jogadores. E essa é a impressão que se passa para mim. Algo que me incomoda demais no jogador de futebol é quando o jogador ele faz o desarme, o árbitro não dá a falta e ele vai lá falar no ouvido do outro jogador. O Zé Ivaldo tem costume de fazer isso, e isso é chato. Isso é uma coisa que me irrita demais, sabe? E o Zé Ivaldo ontem, mais uma vez, quis ser o xerife, quis demonstrar ser o machão e acabou prejudicando o Santos, numa falta boba, numa falta imbecil, numa falta idiota. E o Zé Ivaldo, ele se prejudicou dentro do Santos. Porque a partida que o Zé Ivaldo fez contra o Fluminense, ela foi boa. A partida que o Zé Ivaldo vinha fazendo contra o Atlético Mineiro era boa também. Ele não vinha fazendo um jogo ruim. E aí ele dá um mata-leão no Hulk, no meio campo. Tinha jogador fazendo a sobra, mesmo que o Hulk conseguisse dominar a bola. Tinha um jogador fazendo a sobra, enfim, uma falta extremamente imbecil, uma falta idiota. E aí eu espero que as medidas cabíveis sejam tomadas em cima do Zé Ivaldo. Tá? Porque isso não pode ficar assim. O Zé Ivaldo prejudicou o ótimo jogo que o Santos vinha fazendo, o grande jogo que o Santos vinha fazendo. O Zé Ivaldo é expulso. E aí o Vojvoda troca, ele coloca o Adonis Frias,
que entra, de fato, numa fria, perdoem o trocadilho, ele entra numa fria, e aí, assim que o Adonis Frias entra, a zaga do Santos dá uma descompactada. No único momento em que a zaga do Santos ficou descompactada, o Atlético Mineiro conseguiu fazer o seu gol num lançamento do Scarpa pro Igor Gomes. O Igor Gomes ele entra nesse espaço deixado entre o Igor Vinícius e o Adonis Frias, faz 1-0 no time do Atlético Mineiro. E ali, visto que o Atlético Mineiro estava ganhando, estava jogando dentro de casa, tinha o placar ao seu favor, eu pelo menos imaginei que o jogo do Santos tinha ido para o saco. Só que aí eu acho que nós torcedores santistas sempre temos que nos acostumar com a ideia de que hoje nós temos um treinador de futebol no banco de reservas. Porque o Vojvoda vê que o tempo vai passando, vê que o time do Santos não consegue criar, não consegue ter o mesmo ímpeto. Óbvio, porque tá perdendo o jogo, tá com um jogador a menos, e óbvio que as coisas ficam muito mais difíceis quando isso acontece. E aí o Vojvoda ele faz algumas alterações nesse time do Santos, alterações extremamente preponderantes para que o Santos conseguisse arrancar o seu empate. Deixa eu só pegar aqui as alterações que o Vojvoda fez no jogo de ontem para não falar nenhuma besteira. E aqui eu não vou nem citar a troca do Brasão, tá? Vou citar um pouco mais à frente, porque o Brasão ele sai devido a uma pancada que ele tomou, enfim. O Vojvoda ele faz as seguintes alterações. Ele saca o Vitor Hugo, coloca o Cabadeiro, saca o Neymar, coloca o Robinho, e eu acho que o Neymar ele já poderia ter sido substituído quando o Zé Ivaldo ele é expulso. Acho que ele poderia ter deixado o Guilherme no jogo, enfim, não deixou. Sacou o Guilherme, colocou o Robinho Júnior, sacou o Lautaro, colocou o Tiquinho, sacou o João Schmidt e colocou o Tassiano. E aí, com essas alterações, o Vojvoda ele colocou o Zé Rafael e o Schmidt para serem os volantes do Santos, colocou o Tiquinho postado lá na frente, colocou o Cabadeiro pelo lado, colocou o Robinho Júnior pelo lado, e aí ele inverteu o Cabadeiro. Quando ele entra pelo lado direito, e ele inverte, o Cabadeiro passa pro lado esquerdo, o Robinho pro lado direito, e ele colocou o Tiquinho Soares no jogo. O Tiquinho ontem que entrou muito aceso no jogo, o Tiquinho entrou querendo, o Tiquinho entrou com muita vontade. Logo na primeira participação do Tiquinho, o Tiquinho chuta uma bola para gol numa falta que obriga o Ederson a fazer uma boa defesa. E com essas alterações, o Vojvoda ele foi extremamente corajoso. O Vojvoda ele demonstrou que ele queria o resultado, ele não queria sair de Minas Gerais sem pelo menos um ponto. E com essas alterações corajosas, colocando o Santos para jogar mais à frente, não foram alterações que trouxeram o Santos para trás para tentar se defender para não tomar mais gols. Foram alterações que fizeram o Santos jogar mais à frente. E essas alterações surtiram efeito. Essas alterações foram preponderantes no empate do Santos. Uma bola lançada para o Tiquinho briga ali com a zaga do Atlético Mineiro, o Tassiano participa da jogada também, o Lianco faz um pênalti bobo, e o Lianco é exemplo, tal qual o Zé Ivaldo é esse jogador também que quer sempre ser o xerife, quer sempre ser o machão. Acabou fazendo um pênalti bobo em cima do Tiquinho. O Tiquinho bateu bem e empatou o jogo para o time do Santos. E aí depois que o Santos empata o jogo, foi ataque contra a defesa. Eu até achei que depois do empate o Santos fosse conseguir construir algumas situações de contra-ataque para pegar o time do Atlético Mineiro desprevenido, né, na sua defesa. Não aconteceu. O Atlético Mineiro se postou no campo de ataque do Santos, atacou o Santos durante ali mais ou menos 15, 16 minutos, porque os acréscimos no segundo tempo ontem foram acréscimos muito robustos, visto as alterações, visto os gols e principalmente a lesão do Gabriel Brazão. E aqui eu queria falar sobre os goleiros do Santos, né? Há muito tempo o Santos ele não vem passando perrengue com goleiros. E aqui eu nem vou falar do Vladimir quando o João Paulo se machuca em 2023, mas há muito tempo o Santos ele vem tendo bons goleiros, né? O Santos não passa apuro com goleiros. E aí a gente consegue pegar lá de trás com o Vanderlei, quando o Vanderlei chega, depois do Vanderlei você tem o Ederson, depois do Ederson você tem o João Paulo, depois do João Paulo você tem o John, depois volta para o João Paulo, o Brasão assume fazendo uma grande Série B, e ontem o Diógenes, ele entrou muito bem no jogo, e muito além do Santos não passar aperto com goleiros nos últimos anos, o Santos vem revelando bons goleiros, né? João Paulo, John, o Diógenes, que ontem entrou e fez defesas importantes, teve uma participação extremamente preponderante no jogo de ontem. Então o Diógenes entrou muito bem e eu acho que ele passou um recado, né? Pô, o Brasão machucou, se ele não puder jogar no próximo jogo, eu tô aqui, eu tô preparado. Eu quero jogar e se
eu tiver a oportunidade, eu vou entrar e eu vou corresponder. E foi ataque contra a defesa, o Atlético Mineiro atacou bastante o time do Santos. Acabou que o Atlético Mineiro não conseguiu criar chances tão claras, a não ser, se eu não me engano, teve um chute do Igor Gomes que passou muito perto e uma cabeçada do Scarpa, um chute do Scarpa, do Guilherme Arana, enfim, não sei ao certo, mas foram essas únicas duas oportunidades que o Atlético Mineiro conseguiu criar ali no Bumba Meu Boi, né, sem tanta organização, mas chuveirando bolas na área do Santos. Enfim, visto a situação do jogo, visto o contexto do jogo, foi um empate para se comemorar porque o Santos estava com um a menos. Mas ainda assim, pelo menos para mim, e aí vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês acharam, me deixou com um gosto amargo na boca, lá ele. Esse empate me deixou com um gosto amargo na boca porque o Santos jogou muita bola, foi o melhor jogo do Santos no ano. E aí, visto que a gente já está em mais da metade do Campeonato Brasileiro, o Santos se perpetuou na briga contra o rebaixamento, né? A briga do Santos hoje é contra o rebaixamento. Apesar de ter sido uma rodada boa, o Vitória não venceu, o Juventude não venceu, o Vasco também não venceu, né? O Atlético Mineiro empatou com o Santos, o Grêmio perdeu, também não conseguiu se distanciar, tá ali no bolo. Visto que o campeonato já passa mais da metade, eu acho que o importante agora é o Santos vencer os seus jogos, independente se vai jogar bem ou não. Óbvio que você jogar bem, você fazer um grande jogo te aproxima mais das vitórias. Se o Santos continuar fazendo o jogo que fez ontem contra o Atlético Mineiro, vai estar mais próximos das vitórias. Mas mesmo assim, o empate de ontem, visto as circunstâncias, me deixou com um gosto amargo na boca, porque o Santos fez um grande jogo, o Santos produziu para vencer e perdeu chances de sair do primeiro tempo ganhando de 1, de 2, enfim, de construir o seu resultado vitorioso, acabou que não aconteceu. Mas fato é, o Santos evoluiu. O Santos ele conseguiu mostrar uma evolução. O Vojvoda conseguiu trabalhar muito bem esse time do Santos na data FIFA. E aí, rapidamente passando jogador por jogador, Igor Vinícius fez um grande jogo. Acho que o Igor Vinícius já tinha que ser titular no lugar do Mike, que não vinha fazendo grandes jogos. Escobar pela esquerda, uma disposição incrível do Escobar, incrível, incrível. O Escobar é um dos jogadores que mais consegue ter uma constância nesse time do Santos no ano, fez um grande jogo. A zaga do Santos fez um grande jogo também. O Luan Pérez com o Zé Ivaldo, até o Zé Ivaldo ser expulso e cometer aquela imbecilidade. A linha de meio campo do Santos foi muito bem. O João Schmidt fez um grande jogo. No pós-jogo do jogo contra o Fluminense, eu até citei aqui de que eu não me surpreenderia se o João Schmidt ele fosse titular contra o Atlético Mineiro, porque ele entrou no jogo contra o Fluminense e o Santos melhorou após a entrada dele. E as notícias que chegaram para nós do dia a dia do Santos é de que João Schmidt e Zé Rafael vinham jogando muito bem, vinham treinando muito bem. A expectativa era de que eles formassem a dupla de volantes do Santos. Fizeram um grande jogo. O Zé Rafael finalmente estreou com a camisa do Santos, foi o melhor jogo do Zé Rafael com a camisa do Santos, ajudando na parte defensiva, fechando muito bem os espaços, dando combate, fazendo uma ótima saída de bola para o time do Santos. O time do Santos ontem que não rifou bola, o time do Santos ontem que não chutou, não buscou tantos chutões, o time do Santos que buscou sair por baixo, o Zé Rafael foi importante nessa saída de jogo para fazer uma saída de jogo qualificada. O Zé Rafael, ele se apresentou no campo de ataque, associou com o Neymar, associou com o Vitor Hugo, enfim, foi um grande jogo do Zé Rafael. Vitor Hugo fez um grande jogo, muito dinâmico, sempre com 2 toques na bola, procurando jogar de uma maneira muito fácil, fazendo o jogo correr da melhor maneira possível. E aí, o Lautaro, ele fez um bom jogo. Tecnicamente não foi o melhor jogo do Lautaro, acho que o Lautaro ele pode melhorar, mas taticamente o Lautaro foi muito importante. E os dois jogadores que destoaram, na minha opinião, foram o Guilherme e o Neymar. O Neymar mais uma vez fez um jogo muito ruim, obviamente que ele sentiu ali no início do primeiro tempo, isso pode ter atrapalhado o jogo do Neymar. Acho que o Neymar também sentiu sintético, né? Enfim, o Guilherme mais uma vez não fez uma boa partida, mas ao todo foi um grande jogo coletivo do time do Santos. O Santos apresentou uma melhora que deixa o torcedor santista extremamente esperançoso. Fechou, rapaziada? O Santos volta a campo contra o São Paulo no próximo domingo e claro que nós vamos fazer vídeo do Santos ao decorrer dessa semana. Vamos fazer pré-jogo do jogo contra o São Paulo, pós-jogo, enfim, continuem acompanhando o Camisa 3. Ativem o sininho, mais uma vez, óbvio, quero pedir para vocês ativarem o sininho, se inscreverem no canal, deixarem seu like, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo, ajudem para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.